Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Muito bem. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Panchakarma, ok? Mais do que exatamente sobre os procedimentos e etc e tal, vamos falar sobre a perspectiva do que esperar de um Panchakarma, desse processo de desintoxicação. Bom, primeiro é importante entender o porquê do Panchakarma. A gente no Ayurveda faz esse processo de desintoxicação quando a gente entende que Vata, Pitta e Kapha já se misturaram com toxinas em um tal grau que começaram a circular pelo nosso sistema, começaram a se depositar no nosso sistema de uma maneira bastante assim travada, que não basta simplesmente a gente cuidar do processo de desequilíbrio de Vata, Pitta e Kapha como a gente normalmente faz no sistema gástrico, ok? Então, o Panchakarma, de uma maneira mais sistemática, é importante de ser feito quando a gente entende que, mesmo que a gente tenha os cuidados terapêuticos ayurvedas de alimentação, rotina e de ervas, isso não é capaz de manter a nossa saúde de uma maneira consistente ao longo do tempo, ok? A gente trata até crises com as ayurvedices em um âmbito terapêutico, mas aquilo dali não é capaz de pegar o lodo lá do fundo e tirar, ok? Então, quando a gente está fazendo um acompanhamento terapêutico, a gente está pegando e cuidando do espelho d'água. Está cuidando um pouco do que aquele barquinho consegue passar na superfície da lagoa e cuidar dali da superfície da água e o que fica boiando perto, ok? O Panchakarma é quando a gente pega aquela escavadeira lá e começa a cafungar o lodo para conseguir fazer com que todas as toxinas que estão sedimentadas e que estão gerando outros processos de fermentação e de putrefação no nosso sistema possam ser mobilizados, certo? Então, nesse sentido, o Panchakarma ele precisa ser entendido como um processo estritamente de limpeza, mas não num processo exatamente de promoção da saúde em um nível final. A gente faz o Panchakarma para permitir que o nosso corpo possa voltar a ser nutrido, ok? Então, basicamente, a proposta do Panchakarma é fazer com que as toxinas que estejam aderidas ao nosso sistema possam ser dissolvidas, diluídas. Isso a gente usa muita oleosidade para fazer como um detergente dessas toxinas que são só lipossolúveis, ou seja, da mesma forma como a gente pega um detergente, passa na esponja e passa em cima da gordura do prato e depois joga água quente, no Ayurveda a gente faz a mesma coisa. A gente pega um detergente, que no caso das nossas toxinas é através de óleo de gergelim ou de ghee, normalmente esses são os dois principais usados, pelo menos da forma como o Dr. Ghee costuma trabalhar, que é o médico com quem eu faço normalmente esses programas de uma maneira mais intensiva. E a gente pega isso, primeiro passa no sistema e mobiliza toda essa ama que a gente chama de digerir, descola ele do nosso sistema para que ele possa ser expurgado, ok? Mas no final a ideia é que os teus tecidos estejam menos impactados por essa gordura podre que está deixando o tecido doente e também desobstruir os canais. Isso é uma outra função bastante importante do processo de Panchakarma, que envolve a perspectiva de fazer com que o nosso fluxo de informação esteja mais harmonioso, ok? Pra gente no Ayurveda, a saúde é um fluxo. E se ela, para ela ter da forma saudável, ela tem que ser num fluxo harmonioso. Se ela está num hipofluxo, num hiperfluxo, ou num fluxo que está saindo dos canais, tudo isso dá problema de saúde, ok? Então, além do Panchakarma estar cuidando do processo de desentupir algumas coisas que estejam travadas nos nossos tecidos, a gente também está desentupindo os canais, ok? Então, nesse sentido, o Panchakarma é fundamental para melhorar a qualidade dos datos, que são os nossos sistemas de tecidos sanguíneo, plasmático, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular e reprodutivo, que vai ser muito importante, por exemplo, para as pessoas que querem engravidar ou qualquer coisa assim, e também para desobstruir os canais, ok?
Porque a ideia fundamental do Ayurveda, que a gente espera do Panchakarma, é a capacidade de nutrir o nosso sistema, ok? Então, assim, o período preparatório do Panchakarma, que é o que faz com que essas toxinas sejam preparadas para serem expurgadas, ele faz com que a gente primeiro chame o cara para jogar o solvente, ok? Aí nesse processo que está jogando solvente, precisa ser feito de uma maneira bastante cuidadosa para que esse solvente tenha o tempo que precisa para ir afundando nas camadas de tecido e ir digerindo essas toxinas de uma maneira eu não sei como é que é o nome desse processo físico, eu não lembro agora, mas ele vai de um andar para o outro, ok? Esse é um aspecto importante. E o outro é para que o cara seja o bombeiro que vai liberar os canais para depois a gente ter a capacidade de nutrir o sistema, ok? Então, depois que a gente termina essa fase preparatória, a fase operatória, onde a gente vai expurgar Vata, Pitta e Kapha misturado com Ama, a gente vai ter como resultado um sistema livre de altos graus de intoxicação interna, de material putrefante interno e também com os canais de circulação do nosso sistema disponíveis para que a gente possa administrar os princípios terapêuticos de nutrição, ok? Então, nesse sentido, o Panchakarma é um programa de redução, onde a gente purga tudo aquilo que está dificultando o nosso sistema a se nutrir, ok? Então, anota essa frase. O Panchakarma elimina tudo aquilo que está dificultando o nosso sistema de se nutrir, que são os nossos tecidos com metabolismo fraco e são barreiras de gordura podre no meio do caminho e os canais que estavam obstruídos, certo? Para que a gente logo em seguida entre com o programa de Rasayana, que é a possibilidade de fazer com que a essência, a raça, nutra o nosso sistema, ok? Então o objetivo desse programa de desintoxicação fundamentalmente é fazer com que a gente tenha uma efetiva possibilidade de nutrir profundamente o nosso sistema, todos os nossos tecidos, porque não adianta você dar uma festa num lugar que está todo podre e cheio de entulho na casa, ok? Nosso objetivo é fazer essa celebração, é nutrir os tecidos, deixar eles com o sistema imunológico forte e também com bastante vitalidade, ok? Mas a gente só consegue fazer isso se primeiro a gente fizer uma faxina na casa. O lugar pode ser lindo, maravilhoso, pode ter uma vista incrível, pode ser numa data fantástica, não sei o que e tal. Mas se tiver tudo errado dentro daquele lugar, a festa não vai ser legal. Então, assim, o Shatavari pode ser incrível, o ginseng pode ser maravilhoso, o ashwagandha pode ser fantástico, não sei o que e tal. Mas se a gente pegar essa fitoterapia, que tem uma capacidade fantástica de melhorar a nossa qualidade de vida, e jogar isso num terreno podre, é como se você estivesse querendo tingir um tecido que já estivesse sujo. A tinta bate, mas não cola, ok? Então isso está claro, né? Quando a gente está fazendo um Panchakarma, a gente está esperando que os nossos tecidos estejam desengordurados, desengraxados, né? Tem que ser uma palavra mais forte, assim, despoluídos, ok? Está esperando que os nossos canais de alimentação do sistema estejam com fluxo, ok? Tudo está andando bem, não tem nenhuma poça explodida no meio do caminho deixando tudo engarrafado. E com um corpo no melhor performance possível para entrar no processo de nutrição. Certo? Mas, por exemplo, no meu caso, eu vou... No Panchakarma, eu vou parar de tomar remédio lá. Nem sempre as pessoas que estão acostumadas a tomarem remédios de uma potência muito forte, a gente tira os remédios de uma maneira abrupta, tá? Porque a ideia é o seguinte, no Ayurveda a gente sempre tira a necessidade do remédio. Se você tira o remédio de uma maneira muito forte, o teu corpo em algum grau está dependendo daquela bengala, você não pode virar para a pessoa e falar o seguinte, para de andar com essa bengala, que essa bengala não é uma coisa que vai te fazer bem. Em algum instante no tempo limitado, essa bengala pode ser necessária. Na medida em que a gente for gerando os efeitos da bengala, que é
você ter mais firmeza através do seu joelho estar mais forte ou qualquer coisa assim, você vai poder abrir mão da bengala, mas você vai continuar de pé. Se a gente tira uns remédios que estão mantendo algum equilíbrio químico no nosso sistema energético, ainda que de uma maneira troncha, de uma forma rápida demais, o resultado é pior do que a gente manter ele durante um tempo e ir reduzindo paulatinamente. Ok? Então, assim, ainda que o Panchakarma tenha um aspecto fenomenal em termos do que acontece naquele momento, assim, você terminou o processo de Panchakarma, como é que você se sente? Se o processo foi bem feito, se Vata, Pitta e Kapha foram devidamente mobilizados para serem expurgados o excesso com as toxinas, e o teu corpo fez isso com uma dose de força que não tinha para aguentar esse processo, que é um processo estressante, no final você se sente necessariamente bem. Você pode não estar se sentindo perfeito, às vezes você está se sentindo um pouco fraca, porque você passou por um processo energeticamente muito demandante, ok? É um processo de limpeza que impacta num nível físico, num nível mental e num nível espiritual. Então, quando esse programa de Panchakarma está sendo feito lá com o Dr. Ruge, como o Dr. Ruge é um Swami também, uma das cerimônias que ele faz, que é um yagya, é a capacidade da gente abrir mão de padrões que estão deixando a gente doentios. Ok? Isso é uma parte muito importante, porque o Ayurveda descreve 3 âmbitos de tratamento da nossa existência. No corpo físico, que aí principalmente se dá com ervas e etc. e tal, fazendo com que o nosso corpo purgue material denso. Num nível mental, que a gente faz com yoga e faz com ervas, pranayama, mantra, etc. e tal. E no nível espiritual. E no nível espiritual é basicamente essas cerimônias onde você, de alguma maneira, permite que vibrações sutis reorganizem padrões kármicos que, dentro da perspectiva védica, podem vir de outras vidas ou dessa vida no momento onde você nem se lembra. Então são coisas que estão muito relacionadas ao nosso processo inconsciente, ok? Então esse programa do Panchakarma, ele é um programa desenhado para fazer uma faxina num nível do mais denso ao mais sutil, onde você tenha tendencialmente a maior probabilidade de sair com uma sensação maior de leveza, porque a ama foi purgada do teu sistema, maior de clareza, porque a ama foi purgada do teu sistema, e maior disposição, porque o teu Agni já não está tendo que ficar brigando com uma quantidade de material pesado, podre e fedido dentro do teu sistema, ok? Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender, que é a finalidade do Panchakarma. A finalidade do Panchakarma é um processo preparatório para um processo de nutrição, certo? E isso envolve uma preparação da preparação, né? Para você fazer um processo de purgação bem feito, você precisa fazer um processo de digestão de ama, uma pachana, bem feito, para que você consiga mobilizar os doshas com as toxinas de volta para o teu canal gástrico e dali purgar uma quantidade absurda de coisas não agradáveis, ok? E aí a gente vai ver que isso não está purgando só material físico, mas está purgando material mental também, certo? Então agora a gente vai falar um pouco de quais são os impactos na mente desses processos de desintoxicação, ok? Beleza? Show! Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!